Parte 29. Lendo o finalzinho da parte 28. Apenas disse umas verdades. E precisava dizer. Agora ele tá lá todo indignado querendo te surrar. Não posso fazer nada. Tu que provocou. Antes ficasse quieto. Boca calada não entra mosca. Agora te vira. Entrou na sala onde o pai o aguardava. Nem esperou ele dizer alguma coisa. Então quer dizer que aqui é pior que o inferno, seu mal agradecido. Mas é aqui que tu ganha boia e onde dormir? Me desrespeitou diante das professoras só para se justificar e se safar para não ser expulso. Mas aqui não tem nenhuma puta para te defender e evitar que eu te cague a laço. Ganhou alguma coisa falando mal do pai para aquelas vacas como se eu fosse o próprio demônio? Ele não perdeu a coragem. Naquele dia, se tivesse que apanhar, reagiria sem medir consequências. Estava resoluto. Não apanharia quieto. Não falei nenhuma mentira. Só disse como é a vida aqui em casa com o senhor. Levou um empurrão do pai. Mas vai-te a merda, guri bobalhão. Olha como fala comigo. Essa sua atitude comprova tudo o que eu falei. Aqui é ruim de se viver. Quer viver na rua, então? Eu te boto pra rua se te faz feliz. Vai viver com as professoras que ficaram com pena da tua lamúria. Pega a tua cama e vai morar no colégio, onde tu diz que é melhor que a nossa casa. É aquilo que eu sempre digo. Vai para baixo de uma ponte e vê se vai ser mais feliz que aqui. Não sei se seria feliz, mas certamente continuarei infeliz ficando aqui. Então te toca daqui, vai procurar onde morar, seu infeliz. Empurrou o filho e deu-lhe um chute nos glúteos que o fez cair no chão. O filho virou-se e olhou o pai com todo o ódio possível. Brigar de soco com o velho só poderia criar hematomas. Ele era bem mais forte. Arfava de ódio. Levantou-se, encarou o pai, rangendo dentes, virou as costas e foi embora rápido, sem olhar para trás e sem pensar melhor sobre a atitude que estava tomando. Novo capítulo, Sabe Moço. Cada vez que recordava seu passado, o ódio aflorava. Nesses momentos pensava em voltar à fazenda, relembrar do passado e destratar seu pai. Chegava a lamentar que José Maria tivesse mudado de caráter. Se ainda fosse o mesmo homem impertinente, poderia liberar toda a sua frustração descarregando o ódio que sentiu por anos por aquele antigo ser humano caracterizado pelo mal. Poderia se vingar das surras, dos maus tratos e das humilhações que sofrera na infância e adolescência. Agora o pai não era nem sombra do que fora no passado. Agora era um homem mudado, com algumas virtudes, em busca da reconciliação e reparação dos seus males. A fera que habitava aquela alma estava agonizando. A bondade nascia e reluzia naquele corpo. O melhor era deixar aquela metamorfose se concretizar. A vida agradeceria em nome do convívio pacífico e fraterno. Não tinha como não admitir. Apreciava aquele homem e o estimava. Sentia que a recíproca era verdadeira. O convívio ajudava José Maria a se humanizar. De súbito deu-se conta de que vivia em profunda nostalgia desde que voltara ao convívio familiar. Sua terapêutica era visitar os tios e torcer para que Catiele estivesse à disposição. Ela lhe ouvia as lamúrias, dava conselhos, mas disse que gostava mais de ouvir suas conquistas, sua determinação em conseguir vencer na vida. Eu não te perturbo com minhas histórias tristes? Capaz, Marinho, sei que de tudo isso tiraste muita lição na vida. Culpa tua por ser tão querida comigo. Se bem que Saint-Exupéry já disse que a gente se torna responsável pelo que a gente cativa. Todos dizem que é a melhor passagem de O Pequeno Príncipe, mas eu tenho outra interpretação.
No fundo, é uma chantagem obrigar a pessoa a se responsabilizar apenas porque cativou uma pessoa. Na realidade, quem cativa se torna cativa de sua atitude. Pô, nunca havia interpretado por esse lado. Vou matutar mais sobre o que tu disse. Não precisa. Às vezes a gente se sente melhor no cativeiro. Me dá um exemplo. O amor. Para que melhor cativeiro? A gente se prende para ser feliz. Uau! Conviver contigo é aprender a desfrutar da vida. Não exagere. Luiz Mário sentiu que ela despertara algo oculto. A amava, mas tinha que respeitá-la. Ela era noiva, comprometida e sua prima. Por mais que tentasse se disciplinar para não demonstrar seu sentimento, não resistia e fixava seus olhos nela quando falava. Acho que ela sente que eu a amo, pensava. Afinal, o carinho recebido da prima não poderia ser de graça. Ela sempre o abraçava e às vezes ficavam de mãos dadas. Ele se excitava e tinha que disfarçar para que não notassem. Procurava ser o mais natural possível, mas sentia-se feliz com aquela atenção carinhosa. Levou a mãe a um psiquiatra. A demência havia sido confirmada. Não se descartou o mal de Alzheimer. Matilde passou a misturar o tempo e as pessoas. Falava dos filhos mortos como se ainda estivessem vivos, confundia a Rosa com uma sobrinha, xingava a Ângela dizendo que ela queria matá-la. Matilde estava de aniversário e seu filho organizou uma festa com os parentes e alguns amigos. José Maria, escanhoado, bem penteado, todo pilchado, apareceu com um buquê de flores na entrada da noite. Chegou bem-humorado. Luiz Mário assava o churrasco quando ele chegou. Daí, meu legítimo bastardo. Daí, seu corno por suposição. Riram e pela primeira vez se abraçaram espontaneamente. O fazendeiro não sabia da festa. Parece que vai ter festança. A parentaia deve estar na casa. Não me convidaram. Fui na estância e não te encontrei. O Oscar me disse que tinhas ido ver uma tia. Tinha que dar uma descarregada. Mas eu lembrei que hoje era dia da véia fazer anos. Resolvi que tinha que dar um chego para essas bandas. Se bem que nem sabia que tinha festa. Um ordinário que nem eu pode ficar por aqui? Só se comportar direitinho. Vai ser difícil, mas posso tentar. Festa boa é a que acaba todo mundo no pau com uns 2, 3 finados. Mas vou ficar de teimoso. Quero ver como tu te sai pilotando a churrasqueira. Se puder deixar uma costela gorda, meio mal passada, só deixo os ossos para os cachorros porque ainda não aprendi a triturar ossos. Tiro até a pelanca. Mas que petulância! Vem de Peru e ainda quer caviar e luz negra para dançar. Entra lá e dá um abraço na velha. Não repara a cara de nojo que o pessoal vai fazer quando te ver entrando. Tu é um baita de um filho da puta, hein? Se fizerem cara azeda, eu também faço e fica elas por elas. Os convidados estavam na cozinha da casa, que era bem ampla e dispunha de uma mesa grande ao centro. Contudo, foi recebido com respeito. Deu uma boa noite para o pessoal. Cumprimentou Matilde, que estava sentada num sofá, e deu as flores. Ela não o reconheceu. Rosa, arranje uma cadeira para esse senhor sentar. Que isso? Estranhou José Maria. Não tá me reconhecendo? Ué, sai me estranhando. Tentou fazer piada. Será que foi porque eu tomei banho hoje? Catiele apressou-se e puxou-o pelo braço, falando baixinho. Ela tá demente, tio, infelizmente. Às vezes ela estranha mesmo as pessoas, até as mais íntimas. Outras ela reconhece até. Mas que barbaridade! Coisa mais triste! Sentou-se ao lado de Ricardo e Nina. O concunhado que lhe ofereceu um copo de cerveja. Luiz Mário e Flammarion
Levaram violões e o ambiente ficou descontraído depois de jantarem. Após cantarem algumas canções, José Maria perguntou se eles não tocavam Sabe Moço. Era uma música de Francisco Alves, jornalista e compositor uruguaianense, que foi apresentada na Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, um festival de música gaúcha. Sabiam tocar e, logo nos primeiros acordes, soltou a voz, deixando todos impressionados. Era um ótimo cantor, tinha um vozeirão. Preferiram não cantar junto e deixá-lo solando. Quando terminou, o aplaudiram. Olha que se gostaram eu canto de novo, umas 3 vezes mais. Não sabem também A Volta do Boêmio? É meu hino. Também sabia, e deixaram-no mais uma vez fazer um solo. Agradou de novo, arrancando mais aplausos. Não sabia dos seus dotes de cantor, tio, disse Catiele. Nem eu. Comecei a cantar com os amigos nas pescarias, algum boteco, e em lugar onde gente decente não entra. Riram. No início só largava a voz depois de uns tragos, depois desavergonhei. Aí descobri que gostava de me exibir, mas a verdade é que cantar me faz bem, me deixa tranquilo. Sabem que em dia de frio eu canto e me aqueço? Descobri isso por acaso, canto até sozinho, principalmente quando saio a cavalo pelos campos, tendo os bichos como plateia. E sabe que eles são uma plateia bem respeitosa? Nunca me vaiaram, não me pedem para parar e nem me jogam um tomate podre se desafino. Riram. Já Ricardo não perdia a chance para contar piadas e fazer malícias. Várias canções e Catiele juntou-se ao primo, ao irmão e ao tio e cantaram até tarde. Rosa ficou próximo, bebericando vinho, e seguidamente encostava seu pé no violeiro. Ele afastava sua perna. Todos se retiraram nas primeiras horas da madrugada. Luiz Mário resolveu dormir na casa da mãe, atendendo um pedido dela. Catiele também ficou para ajudar o primo na limpeza e ordem da casa. Ela não se importou em ficar pousando no quarto com Matilde. Rosa arrumou o quarto para Luiz Mário. Havia apenas 2 camas. No seu tempo de infância eram 3, uma para cada filho. O guarda-roupas e um armário eram os mesmos, nos mesmos locais, embora desbotados pelo tempo. Abriu o armário e, para sua surpresa, ainda estavam lá sua pasta, seus cadernos e livros do tempo que estudava, do mesmo jeito que deixara no dia que fora embora. Ficou emocionado. Acreditou que a mãe mantivera do mesmo jeito pela esperança que ele voltasse. Já nos compartimentos que eram dos seus irmãos, havia outros materiais. Abriu o guarda-roupa. Rescindiu um cheiro de naftalina. Nova emoção. Calçados e roupas dele e de seus irmãos ainda estavam lá, bem conservados. Era um pequeno museu. Ficou imaginando quantas vezes sua mãe deveria ter estado naquela peça e chorado a ausência e perda dos filhos. Sentiu muita pena de Matilde e se remoeu de culpa por tê-la um dia desprezado. Também ficou triste. Não havia espaço para alegria naquela recordação. Resolveu se acomodar. Uma das camas fora deslocada para acomodar Rosa, que dormia numa peça construída nos fundos da casa, ao lado da área de serviço. Luiz Mário acordou perto das 2 da madrugada quando alguém entrou e acendeu a luz do quarto. Abriu os olhos e Rosa, de camisola, estava ao lado da porta com um sorriso maroto. — Que houve? — perguntou apreensivo. Julgou que teria ocorrido algo de errado com a mãe. Não houve nada. Ela fechou a porta, aproximou-se da cama e rapidamente o beijou. — Que é isso, menina? — censurou. — Eu quero ficar com o senhor. Eu já sou mulher. O meu namorado já faz coisas comigo e eu gosto. O senhor também pode fazer comigo, se quiser. Ele ficou apreensivo. Sentiu o odor desagradável da menina. O hálito recendia a vinho e estava ácido e fétido.
Ele achou insuportável, chegou a virar o rosto. Então, não quero, volte pro teu quarto e amanhã tu faz o que quiser com teu namorado. Mas eu quero fazer com o Senhor. Por favor, deixa eu ficar. Até aqui, até a parte 30.